Esse daqui é o funil que vai dominar as vendas de mentoria e serviço pelo Instagram em 2026. E esse é o processo natural que está acontecendo, porque todos esses funis, como lançamento, perpétuo, eles estão se tornando cada vez mais caros, porque o tráfego está ficando mais caro, inclusive atualmente foi implementado até imposto no tráfego pago. Então a margem que já era um pouco apertada está ficando cada vez mais apertada. E naturalmente esse tipo de conteúdo, esse tipo de funil, né, que eu vou apresentar aqui para vocês como funciona, ele está se mostrando muito mais simples de executar e muito mais lucrativo, com muito mais retornos e benefício a longo prazo. Então, eu quero apresentar para vocês como é que funciona, para que você tenha já esse start de como começar a implementar ele no teu negócio. E, cara, se você começar a fazer isso daqui o quanto antes, pode ter certeza que você vai estar plantando para colher ali na frente, um pouquinho ainda esse ano, mas vai estar colhendo muito bem. Porque o retorno de financeiro, o quanto você investe nesse funil, pelo retorno que você tem, normalmente aí a gente está falando de um ROI de 10 para cima. E às vezes de 20, 30, dependendo do teu nicho, do teu ticket, principalmente. Mas esse daqui é um movimento natural que o mercado tem feito. Muita gente já está começando a implementar isso daqui. Só que eu quero deixar claro para você que está começando, às vezes, o teu negócio, ou você que já tem ali, às vezes, o social media que não te ajuda em muita coisa, que faz um conteúdo ali, só fica bonito, mas você não vende. Ou às vezes que você está investindo um tráfego pesado para um site, para o Google, o que seja, mas a quantidade de leads e a qualidade desses leads que chegam não são bons para você. Esse funil aqui ele resolve de forma muito simples, mas muito eficaz. E eu quero te mostrar para eles como é que funciona. Então vamos lá. A primeira coisa, né, fundamental de um funil é o teu cliente. Muita gente esquece dessa parte aqui, ou não faz porque não sabe, ou não fez bem o suficiente. Que é o quê? Um mapeamento do teu cliente ideal. Ah, Guilherme, mas eu já sei, eu já fiz isso várias vezes, eu sei quais são as dores que eu resolvo. Mas será que você sabe profundamente como isso foi construído e como isso está impactando o teu negócio? Você sabe exatamente que cliente é esse? Você acredita que se mapeou ele da forma certa? Porque vamos lá. Quais dores tem o seu público? Vamos pensar aqui comigo. Existem diferentes dores que vão classificar o meu cliente de forma diferente. E isso vai impactar diretamente em como o meu funil vai funcionar. Por quê? Pensa aqui, eu trabalho com marketing digital. Existe uma diferença muito grande entre uma pessoa que está começando agora e não sabe como ter um negócio no digital e uma pessoa que já tem um negócio rodando, mas ela tem um problema específico, por exemplo, de escala. Ela não está conseguindo escalar. Vamos supor, se a pessoa já fatura 30 mil por mês, mas ela acaba ter 100 mil e ela não sabe exatamente como fazer esse processo. Você entende que as dores que essa pessoa sente são completamente diferentes de uma pessoa que está começando? Uma pessoa que está começando, ela provavelmente a dor dela é que ela não consegue faturar, que ela não tem demanda. Que é, por exemplo, que eu trabalho aqui. Então, se você não percebe essas nuances da dor do teu público, provavelmente a tua comunicação está se voltando para um problema que não exatamente quem você gostaria de atender. E isso justifica, por exemplo, você estar recebendo leads completamente desqualificados, que querem uma coisa que você não vende. Leads que não estão prontos para comprar o seu produto ou que acham caro o seu serviço. Tá? Muitas das vezes o problema está aqui. E aí a gente entra num segundo problema também, que são os desejos. Muita gente tem um grande problema de vender techniques, de vender o que elas acham que as pessoas querem. Mas esquece que o desejo é o que move as pessoas a tomar uma ação. Então, se você perceber, dá uma olhada no teu conteúdo, dá uma olhada no teu perfil, nos anúncios que você faz. O desejo que você comunica o desejo que essa pessoa sente. Por exemplo, né, uma pessoa que é de dívidas, por exemplo. Muita gente acha que a pessoa quer resolver as dívidas dela. O grande desejo dela nossa, eu quero acabar com a minha dívida. Mas talvez, você já parou para pensar que, na verdade, essa pessoa quer dormir em paz? Ela quer botar a cabecinha dela no travesseiro e dormir sem pensar em como que eu vou fazer para resolver esta porra desta dívida. Já parou para pensar nessa perspectiva? Que às vezes o desejo que você acha que a pessoa tem não é exatamente aquilo que ela está buscando? Os sentimentos que essa pessoa tem. Quais são os sentimentos que gera nessa pessoa? Quais são as frustrações dela? Basicamente isso daqui está concatenado, né?
frustrações e sentimentos, mas os sentimentos não são só sobre frustrações, mas são sobre o que traz esperança para ela, o que traz alegria, o que ela projeta lá na frente, o que ela quer. Tudo isso daqui está envolvido em dores, desejos, sentimentos, frustrações. Tá? Isso daqui tudo basicamente concatenado. E isso está direcionado também às dificuldades que essa pessoa enfrenta. Porque se ela já está tentando solucionar aquele problema, muito provavelmente ela está tendo dificuldades. E essas dificuldades é o momento que você consegue mostrar que você entende a situação da pessoa e como você resolve aquilo. Entende? Então, quando você faz esse mapeamento muito bem, você já tem uma base para trabalhar em cima, porque você conhece o teu público. E se você não faz isso daqui muito bem feito, provavelmente você está pecando e você está atingindo o público errado na sua comunicação. Tá? Isso daqui é o primeiro ponto sobre esse funil. O teu cliente dela tem que ser muito bem mapeado. E isso nos leva ao segundo ponto, que é o posicionamento. O quesito de nova oportunidade, talvez você já tenha até ouvido falar, né, que isso daqui é um conceito do livro O Segredo dos Expertos. Ele é muito, muito conhecido, mas tem muita gente que não entende exatamente ainda o que significa a nova oportunidade. O que é o posicionamento, né, fundamentalmente? O posicionamento é como você opina sobre o teu nicho, é o que você acredita e o que você se posiciona a respeito daquilo ali, as suas opiniões, resumidamente, né? Qual que é o quesito da nova oportunidade, né? Vamos lá. Vou trazer um exemplo aqui do que é muito comum as pessoas fazerem, que é, eu tô num nicho, sei lá, vou trazer um nicho de inglês, que é muito comum, né? Nicho de inglês. O cara entra no nicho e percebe que todo mundo ali vende conversação, vende que você tem que fazer aulas, isso, aquilo, outro. Aí o que a pessoa pensa? Porra, eu vou vender conversação também, porque é algo que já as pessoas buscam. Então, o meu cliente está querendo conversação. E aí, o que essa pessoa faz? Porra, esse curso aqui, esse professor, vende que ele faz aulas uma vez na semana. Aí eu penso, porra, talvez o meu aluno ele queira mais aulas. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 3 aulas por semana. Então, esse cara vai querer comprar de mim. Só que esse é o maior erro que você pode cometer. Sabe por quê? O cara que está tentando melhorar naquele quesito, né? Ele tem um problema, certo? O problema dele não tenho aula suficiente ou não estou evoluindo como eu preciso. Quando você olha uma perspectiva de que essa pessoa quer mais daquilo que ela está buscando, você está ofertando melhoria. Porque o teu posicionamento, né, vai ser sobre, eu faço exatamente essa mesma coisa, só que eu faço mais, eu faço melhor. E aí, de duas uma, ou você vai ter que ser a pessoa que cobra menos para a pessoa se interessar e querer comprar de você, ou você é a pessoa que vai ter que entregar infinitamente mais para a pessoa perceber que é vantagem trabalhar com você. Nos dois casos, você está matando o seu negócio. Por quê? Você vai comprometer toda a tua agenda, você não vai conseguir escalar, ou você vai ter que vender muito mais barato, entregando normalmente às vezes mais ou igual ao outro. E o segundo ponto é que você não cria nenhuma diferenciação. Você não está resolvendo uma dor nova, você não está resolvendo um problema específico, você só está pegando a galera ali que está na manada, que está no meio ali de uma tentativa, e você só está falando, eu também consigo te ajudar. Mas você é exatamente a mesma pessoa que está aqui do outro lado. Então, entre ele escolher esse ou esse, você não é uma opção óbvia, entende? Então, como que a gente trabalha essa nova oportunidade? Vamos lá, pensa comigo. Quando você foca no público frustrado, que é o que eu coloquei aqui, você automaticamente está pensando em resolver um problema dele. E aí o que você tem que fazer? Cara, qual que é a brecha do teu mercado? Continuando aqui na lógica do inglês. Qual que é a brecha que a conversação, por exemplo, cria? Essa pessoa, muito provavelmente, ela já fez muitos anos de curso, muitos anos de professor e não conseguiu evoluir. Então, a frustração dela tá nesse justamente, eu faço muito, eu me esforço muito, eu já fiz aulas e aulas e aulas, e parece que eu não consigo evoluir. Qual que é o problema? Quando você cria uma metodologia onde você fala, você não precisa de conversação necessariamente. Você precisa melhorar a sua forma de estudar. Você precisa de uma outra coisa aqui, não é fazer mais do que você está fazendo.
naturalmente você chama a atenção dessa pessoa, porque ela para, porra, eu tô com esse problema. Essa pessoa tá me dizendo que ela sabe resolver esse problema. E ela tem essa coisa diferente. Quando você vende algo diferente, você tá vendendo um novo. Então, quando você foca no público frustrado, em um grupo de pessoas que já tentou algo do seu nicho, e você sabe que aquilo ali não gerou o resultado que essa pessoa busca, você tem que encontrar essa brecha e pensar: o que eu posso fazer de diferente para que eu entregue o resultado que essa pessoa está buscando? O que o mercado está deixando de fazer? E é dessa forma que você consegue se diferenciar. Porque a pessoa não está comparando mais uma entrega com a outra, vendo o que entrega mais. Ela está vendo, esse daqui que eu estou fazendo agora não me leva ao resultado que eu quero. Mas esse daqui, ele tem uma nova oportunidade, onde eu tenho mais segurança de que se eu tentar isso daqui, eu vou chegar no objetivo que eu quero. E você tem que sempre lembrar que a pessoa quer conquistar o desejo dela. Ou seja, ela está saindo daqui para chegar aqui. Esse caminho aqui é o que você vai fazer, é o seu veículo. E a pessoa já está tentando, é como se fosse uma ladeira aqui e o carro dela vai e volta, ela não consegue chegar lá. Então as pessoas farão de tudo para que você mostre como fazer esse caminho e ela realmente chegue no desejo dela. Então o que você vende é esse veículo, entende? Então você tem que focar no público frustrado, porque você consegue também aumentar a sua percepção de valor. A pessoa não está pensando se é esse ou aquele, mas é que esse daqui é a melhor opção para mim. E naturalmente, se a pessoa acredita que aquilo ali é a única coisa que vai resolver a vida dela, a percepção de valor dela aumenta. Então ela vai pagar mais caro pelo teu serviço, tá? E aí a gente entra no terceiro ponto desse funil, que é a copy. A copy, ela é a habilidade mandatória para você sobreviver dentro do mercado digital, não necessariamente só nesse tipo de funil, mas aqui é onde ela precisa ser a melhor possível. Você precisa refinar muito essa habilidade. O que é o copywriting, né? Para quem não sabe, basicamente o copywriting é a escrita persuasiva, é a escrita que faz você persuadir uma pessoa a tomar uma ação. E como você faz isso? Tendo uma série de técnicas ali por trás da forma que você escreve. E essa copy, ela só é bem desenvolvida quando você entende esses tópicos aqui em cima. Qual que é o seu posicionamento e qual que é o seu cliente ideal. Porque a partir disso daqui mapeado, principalmente desse daqui, ó, seus clientes ideais, você consegue, através da sua comunicação, falar exatamente o que essa pessoa quer ouvir e vender o que ela está buscando. A tua cópia, essa habilidade aqui é de você, através do seu texto, transparecer os sentimentos da pessoa, se conectar profundamente com ela, criar essa ligação, para que ela confie em você e acredite que o que você oferece é a melhor opção para ela. E aí você acaba tornando uma escolha óbvia de tomar a decisão de comprar. Entende? Então a cópia é o que faz tudo isso daqui acontecer. Agora vamos aqui para uma questão do funil de vendas, né? Agora eu quero fazer uma comparação com o que provavelmente você já conhece do mercado, que é os funis de lançamento, que é o funil de perpétuo e tudo mais. O que acontece normalmente nesse tipo de funil, né? Você roda muito tráfego para você atrair e converter pessoas, né? É o momento do topo do funil, onde a pessoa está te descobrindo. Esse conceito aqui de cliente ideal e de copy, isso já existe dentro desses funis, não é algo novo. Só que o que acontece é que dentro desse funil, o teu esforço para atrair o cliente, fazer ele te conhecer, se relacionar, mostrar que você resolve o problema e até o ponto dela tomar a decisão de vender, esse troço aqui, ele está dependendo completamente do dinheiro que você investe. Porque o que acontece nesses funis? Você faz um anúncio, a pessoa te descobre. E aí você faz o remarketing para ficar perseguindo ela. E ela só te conhece pelo seu anúncio. Você depende do tráfego para que ela te conheça e que ela entre num grupo, talvez, e para que ela faça uma coisa ali, consuma teu conteúdo, consuma teus anúncios, até que ela entre ali, talvez, na live e você faça o pitch e ela compre. O esforço que você faz aqui, ele está totalmente direcionado para o dinheiro que você investe. Então, o que a gente faz de diferença nesse novo funil e por que ele é tão eficiente? Porque a gente faz todo esse processo aqui, não por anúncio, mas pelo conteúdo. Então a gente entra na criação de conteúdo intencional. A criação de conteúdo intencional está relacionando esses 3 itens aqui. O teu cliente ideal, o posicionamento e como você se comunica com esse cliente.
a nossa presença em conteúdo constante e relevante, ela gera autoridade. Essa pessoa vai interpretar que se você aparece ali o tempo todo para ela, em vários lugares diferentes, entregando valor, ela sente confiança de que você sabe o que você está fazendo. E naturalmente, quando a pessoa confia em você, ela está muito mais propensa a comprar. E a gente tem a famosa regra da 7-11-4, que é o quê? Essa pessoa, para ela tomar a ação de comprar de você, normalmente ela vai precisar consumir 7 horas de conteúdo de você, ter 11 pontos de interação e 4 pontos de contato. O que significa essa regra, né? O que são 7 horas de conteúdo? 7 horas de conteúdo, basicamente, é o tempo que essa pessoa precisa consumir da sua ideia. Por quê? Nessas 7 horas de conteúdo aqui, isso vai estar incluso, né, obviamente, os reels que você faz, os stories que você faz, os seus vídeos para o YouTube, os seus vídeos do Reels, os Shorts, por exemplo, às vezes até do TikTok, se você faz conteúdo lá. E qual que é o intuito, né? São 7 horas de conteúdo aleatório? Não. A gente pode até colocar aqui carrosséis, né? Que é uma forma também de conteúdo. Carrosséis. São 7 horas de conteúdo aleatório? Não. É conteúdo intencional. Que esteja incluso isso daqui, ó. Conteúdo com copy para posicionamento e o meu cliente ideal. Por quê? Se essa pessoa está consumindo o que eu falo, eu estou gerando confiança nela ao longo do prazo. Porque ela vai entender a forma que eu penso, ela vai entender a forma que eu resolvo os problemas, e isso vai fazer com que ao longo do tempo ela confie cada vez mais em mim. E naturalmente, se eu apareço o tempo todo para essa pessoa, ela vai entendendo cada vez mais, gerando consciência a respeito do problema. Por quê? Porque eu estou sempre falando para ela, justificando os fracassos dela, justificando, confirmando suas suspeitas, naquela famosa frase de Blair Warren. As pessoas farão tudo porque confirmam suas suspeitas, justificam seus fracassos, encorajam seus desejos e malham seus inimigos. Isso daqui vai estar o tempo todo na tua comunicação, nesses itens, nessas plataformas aqui, nessas formas de conteúdo. E cada vez mais que a pessoa te consome, mais ela concorda com o seu ponto de vista, mais ela se interessa pelo que você vende. Então, esse processo aqui do funil de vendas, onde você atrai, converte, obviamente você vai ter alguns anúncios ali para a pessoa te conhecer, mas quando ela entra no teu funil, ou seja, ela consome o teu conteúdo, ela começa a se relacionar, ela começa a ficar presa ali, porque você está em todos os lugares. E a gente entra no outro ponto aqui, ó. 4 pontos de contato, né? O que é o 4 pontos de contato? É a multicanalidade. Então, se você está no Instagram, se você está no YouTube, se você está no Shorts, e você está no, sei lá, enfim, 4 pontos de contato. Não necessariamente são plataformas. Por exemplo, o WhatsApp também é um ponto de contato. Porque a pessoa está falando com você, está conversando com você. Então, se você tem vários pontos de contato diferentes com essa pessoa, através das plataformas diferentes, significa que você está cada vez mais... a pessoa está cada vez mais familiar com você. Se ela está familiar, ela tem confiança. Se ela tem confiança, ela compra. É simples assim. E o que são essas 11 interações? São exatamente por consumir o seu conteúdo, ela vai interagir com você. Isso seja curtindo o teu conteúdo, salvando, seja comentando, respondendo caixinha, enfim, todo esse tipo de interações onde a pessoa está diretamente interagindo com o seu conteúdo, ela faz parte do processo de compra. Essa regra aqui, ela fala justamente sobre o comportamento de compra, ou seja, as pessoas precisam consumir seu conteúdo por tempo suficiente para que ela gere confiança. Então, nos seus views você tem 1 minuto e meio, nos seus stories você tem ali às vezes 5 minutos, no YouTube você pode fazer 20 minutos de conteúdo. A questão é você acumular esse tempo de tela para que a pessoa entenda o que você faça, confie em você. E você precisa do conteúdo muito bem direcionado nesses itens aqui. Quando você consegue combinar tudo isso, você já tem um sistema que funciona muito bem. Você começa a cozinhar as pessoas, uma panela de pressão. Porque você está sempre colocando dentro do seu perfil no Instagram as pessoas certas, com as dores certas, para o que você vende. Então, naturalmente, você vai... Pensa comigo, dentro desse funil aqui. Vamos lá. Esse funil, ele funciona basicamente através do seu perfil no Instagram. É ali onde você vende, é ali onde as coisas acontecem.
Então, imagina uma panela de pressão. Será que eu consigo... Peraí. Deixa eu desenhar, né? Vamos pensar aqui em uma panela de pressão. O desenho é muito feio, né? Qual que é a nossa intenção aqui dentro, né? Vamos desenhar a aguinha. Essa panela de pressão é basicamente o nosso perfil. E o nosso intuito é encher essa panela de pressão. O que é encher essa panela de pressão? É cada vez mais você ter pessoas que doem em algum ponto, com dores. Que dores são essas? Aquela que a gente mapeou no nosso cliente. Essa pessoa vai sempre buscando fugir dessa dor. Então, aqui dentro é onde você tem o conteúdo. Quando essa pessoa entra dentro do seu funil, né, que é a panela de pressão, e também, analogicamente, isso daqui é o teu perfil do Instagram, ela vai ficar boiando aqui dentro. Ou seja, ela vai ficar consumindo o seu conteúdo. Quando a gente fecha essa tampa de pressão aqui, né, e coloca no fogo, o que vai acontecer naturalmente? Essas pessoas aqui vão estar cada vez mais sendo pressionadas pelo esse conteúdo aqui, né? Porque o fogo vai aumentando a pressão aqui dentro. Então, a tua copy, ela é tão certeira, a forma que você se comunica com essa pessoa é tão profunda, você atinge os sentimentos dela, o desejo, as frustrações dela e mostra que você relaciona, que ela não tem uma outra opção a não ser tomar a ação de comprar de você. Porque ela está sendo cozinhada aqui ao longo do tempo. E cada vez que passa mais o tempo, mais o alimento ele vai se amolecendo, né? E isso daqui é o que faz a pessoa tomar essa decisão, ela chegar vendida para você. E isso que nos leva ao último ponto, que são as vendas. Por que esse tipo de funil ele facilita tanto a venda? Porque justamente por a pessoa ter consumido o seu conteúdo, entendido como você faz, ela já chega vendida. Os leads, normalmente são menores, de menor volume. Normalmente, no lançamento, as pessoas botam 300, 400 pessoas ali para fazer uma live e vender para, sei lá, 10, 20 no máximo, sabe? Só que todo o investimento que você faz para conseguir fazer essas vendas, normalmente ele te dá um ROI baixíssimo, tá? E no Perpétua a mesma coisa, às vezes nem no grupo você tá, essa pessoa simplesmente está sendo convertida pelo anúncio. Então, quando você essa pessoa entra em contato com você no WhatsApp, às vezes ela já está tão vendida que você, muitas vezes, não precisa nem fazer uma call. Você consegue vender pelo próprio WhatsApp, se você seguir uma estrutura certa. E a tua conversão ela fica muito mais alta. Essa conversão de 20% aqui que eu digo é de leads, da pessoa que chega no teu WhatsApp, não é que você faz de call de 20%. Se a pessoa passa pelo processo de conversar com você no WhatsApp, já chegando ali, vomitando as dores dela e querendo a sua solução, se você leva essa pessoa para cá, cara, a tua conversão vai ser muito mais alta. Às vezes a gente está falando ali de 50% ou mais. Aqui dentro do meu negócio, quando as minhas clientes já chegou em 60% de conversão em call, para você ter noção, muitas vezes de funis aí de aplicação direta, por exemplo, sessão estratégica muito comum, conversão de 10%, 15%. Quando é muito bom, o cara ali tem um closer muito bom mesmo, às vezes é 20, 30 no máximo. E aqui a gente conseguiu com 60%. Tá? Uma call muito alinhada, muito ajustada, mas que vende a solução que a pessoa busca. Entende? Então, essa jornada de compra aqui é mais longa, ó. Ela é mais rápida. É mais longa e mais rápida, né? São dois viéses. Por quê? No WhatsApp, que é quando você realmente está colocando ali o seu tempo para conversar com essa pessoa e vender para ela, isso daqui é muito rápido, tá? Isso daqui a gente está falando de um dia ali para você conversar, às vezes, marcar a call e vender. O teu esforço de atendimento ele é muito mais fácil, porque você não teve que ficar fazendo aquele follow-up chato, insistindo, e aquela call que demora, que é uma insistência para você vender. Não, é muito mais leve, é muito mais suave, tanto para a pessoa que está comprando, quanto para você que está vendendo. Tá? É muito mais fácil. Só que tem o outro lado da moeda, que é a jornada de pessoas que chegam para comprar. Às vezes acontece sim, de pessoas comprar em 24 horas, porque o teu conteúdo ele já está tão certeiro, ele é tão bem direcionado, que você consegue fazer essa pessoa se convencer muito rápido. Então tem muita gente que compra nas primeiras 24 horas que te conhece.
Então vai ter essas pessoas que vão comprar rápido porque o teu conteúdo ele é tão assertivo no que a pessoa está vivendo, você justifica tão bem as dores dela e você mostra que você tem essa solução que ela vai comprar às vezes em 24 horas, mesmo sem ter te conhecido ali na hora, tá? A gente já fez vendas aqui dentro da empresa sem a pessoa até seguir o perfil, pra você ter noção. Simplesmente porque o conteúdo ele era muito bem executado, tá? Em compensação também, né, vai ter as pessoas que não vão comprar na hora. Por quê? Elas querem confiar em você. Elas já estão nesse processo de desconfiança porque elas já tentaram alguma coisa, são pessoas frustradas. Então ela precisa consumir um pouco mais para ela tomar essa ação. E quando ela realmente passa por esses 7 horas de conteúdo, por esses vários pontos de interação, por essas várias plataformas diferentes, ao longo do tempo essa pessoa vai tomar essa ação de querer comprar. Só que novamente, ela já vai vir vendida praticamente. E qual que é o nosso grande objetivo aqui dentro, né? Esse funil, ele sempre vai ser focado em longo prazo, principalmente para você escalar o teu negócio. Porque o nosso objetivo é escalar com um lucro muito alto. Ou seja, investindo menos em marketing. E o que acontece naturalmente para a gente conseguir escalar isso? A gente precisa criar um efeito cascata. A partir do momento que você acerta esse funil aqui, você encontra o padrão que funciona para você vender, cada vez mais as pessoas vão estar chegando, vão estar sempre as pessoas que vão comprar rápido, né, como eu te disse, porque ela já está ali na iminência, ela já precisa de uma pessoa que só confirme o que ela está buscando e você venda para ela. Que vão sustentar as suas vendas ali mais rápidas no curto prazo. Porém, sempre vão ter pessoas qualificadas chegando no teu perfil que elas vão ficar lá cozinhando. Então, a cada 2, 3, 6 meses que seja, vão ter pessoas cozinhando ali que vão te mandar mensagem. E o que acontece naturalmente? Se todos os meses você tem a constância de estar chegando ali 100, 200, 500, 10 mil pessoas que seja, né, dependendo de quanto você vai investir em tráfego, cara, imagina essa galera toda lá de trás vindo cozinhando e daqui a 6 meses começar a comprar. A bola de neve ela é muito grande. Então, entenda que esse funil aqui, ele não é para você escalar 200 mil de tráfego num dia e achar que vai vender enorme, muito ali no começo, tá? Esse é um funil a longo prazo. Só que a vantagem desse funil é que você, a longo prazo, você vai criando uma demanda qualificada e consistente que compra com muito mais facilidade. E isso daqui, cara, é ouro para um negócio de ascensão como mentoria. Porque você você tem a certeza de que, seguindo aquele padrão, você vai ter cada vez mais demanda. E aquela demanda crescente e constante, ela vai te possibilitar com que você escale o teu produto, aumentando o teu ticket, por exemplo. Aumentando sei lá, ofertando mais grupos, enfim, que seja. Você vai conseguir ter essa demanda recorrente. Naturalmente, você escala o teu business, tá? Então, isso daqui funciona muito a longo prazo. Então, muitas empresas, até empresas grandes, focam muito nisso daqui, nesse conteúdo intencional, tá? E, com certeza, isso daqui é o que mais vai vender em 2026. Se você está nesse processo aí de crescer o teu negócio, de querer escalar, ou até começando e quer entender como fazer tudo isso daqui para você vender a tua produto de mentoria, eu tenho uma mentoria justamente para ensinar como aplicar isso daqui na prática, como você transforma o teu perfil em uma máquina de vender, uma máquina de gerar demanda previsível, através desse tipo de funil que ele é muito simples, mas é muito lucrativo. Então, se você quer o meu acompanhamento, ter a minha mentoria para a gente conseguir alcançar o teu objetivo de realmente escalar a tua mentoria, conseguir vender com consistência, tem um link aqui na bio não, né, na descrição. É só clicar aqui, você vai ser redirecionado para a carta, leia lá, vê se você se qualifica para a proposta da mentoria, e aí no final você vai poder conversar comigo, onde eu vou analisar o teu negócio e vou te falar como que a gente pode trabalhar para fazer isso daqui acontecer e você em 2026 conseguir escalar o teu produto, o teu negócio, tá? Lembra também de se inscrever e curtir esse canal se esse vídeo foi útil. Eu trouxe um conteúdo aqui muito profundo e muito útil para quem está nesse mercado de mentorias. Tá? Se você conseguir entender e aplicar isso daqui no teu negócio, tenho certeza que isso vai ajudar muito a melhorar a tua lucratividade, principalmente. Tá? Então, deixa o like, se inscreve e até o próximo vídeo.